Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Beijo de Mãe. Para quem ainda não me conhece, me chamo Letícia Correia. Eu sou esposa do André e sou mãe do Pedro. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá, hoje eu quero dividir com vocês o nascimento do Pedro, contar um pouquinho como é que foi, né, o nascimento do Pedro, como foi a minha rotina de UTI no Natal. E não vou chegar a entrar em detalhes de como foi minha rotina de ter um bebezinho em casa prematuro, porque eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque com eles vão vir alguns atrasos. Então, a princípio, é isso. Vamos lá. Então, o Pedro nasceu com 31 semanas e 5 dias. Eu tive pré-eclâmpsia. Eu fiquei 4 dias internada antes do nascimento dele. Mas chegou um momento que a minha pressão não estava mais. Os remédios não conseguiam mais controlar a minha pressão. E a médica na época me falou que o Pedro estava entrando em sofrimento fetal. E por conta disso, a gente teria que fazer um parto prematuro dele. Na época que eu fiquei internada, eu acho que minha pressão chegou a 18 para alguma coisa, agora eu não vou lembrar. E me perguntaram o que eu senti. Nada. Eu não senti nada. Eu não senti dor de cabeça. O médico perguntava se eu estava vendo aqueles brilhinhos. Não vi brilhinhos, não tive dor na nuca, não senti absolutamente nada. Senti um cansaço normal, mas durante a gestação a gente sente, principalmente quando vai chegando mais próximo do final, pelo menos do meu final, né, que foi 31 semanas. Então, foi a única coisa que pesou mais, porque eu também fiquei inchada, né, a própria pressão alta parece que faz isso, né, é uma característica. Tô falando, mas eu não tenho nenhum conhecimento científico, isso foi me falado na época, tá? E então a médica teve que fazer o parto do Pedro. Eu demorei, eu não sei se depois me contem se isso aconteceu, vocês que já são mãe. Eu demorei 3 meses para lembrar como é que eu saí do quarto e fui parar no centro cirúrgico. Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum, não lembrava, eu tentava e não lembrava. Não sei se foi. Tem pessoas que me falaram que é um efeito da anestesia, tem pessoas que me falaram que isso é por conta da pressão alta, que estava muito alta na hora, e realmente estava, que eu fui para o centro cirúrgico. Me falaram que é do nervosismo, não sei. Mas eu sei que demorei 3 meses para lembrar como eu saí do quarto do centro cirúrgico. A cirurgia em si foi tranquila, assim, né? Tiraram Pedro, fizeram aqueles testes, né, de tamanho, peso, apigar, essas coisas todas. Lembro também que ele estava chorando muito. E aí colocaram assim no meu ladinho e parou de chorar. E isso foi mágico, né? Depois disso eles colocaram o Pedro na incubadora e o André seguiu com ele pra UTI neonatal e eu fiquei, né, lá fechando, né, os pontos, as coisas todas. Depois disso, eu ainda fiquei 2 dias no hospital, né? O Pedro ficou na UTI 32 dias e eu vou contar um relato específico que aconteceu comigo no segundo dia, no dia que eu tive alta. Parece que quando a criança vai para a UTI, o pai tem que assinar vários termos, várias coisas, e dentre eles tinha um que dizia que se a criança melhorasse ou piorasse, eles poderiam trocar a criança de lugar. Só que eles não me avisaram isso. Então eu saí do meu quarto e fui lá
no box que ele tava. Sendo que quando você chegava no box, antes de chegar no box tinha um corredor que ficava uma tela, que ficava com um nome, que ficava com os batimentos vitais ali, né, da criança. Quando eu cheguei, tava apagada. Aí eu falei assim, eles devem estar tocando a fralda, que eles tiram aquele aparelhinho e tal, uma luzinha que fica no pé da criança, coisa boba. Quando eu cheguei e não vi o Pedro na incubadora, a incubadora estava vazia, apagada, eu surtei. Eu gritava loucamente, cadê o meu bebê, cadê o meu bebê? E aí chegou psicóloga, chegou enfermeira para me falar que ele tinha sido promovido, que ele estava elas me explicaram na época que as 48 horas, primeiras 48 horas são cruciais para a vida do bebê prematuro. Eu não sei se isso é verdade, eu tô falando que na época me falaram, talvez tivesse falado isso pra me acalmar, não sei. E que o Pedro tinha sido promovido para esse outro box, mas na hora eu surtei, eu não conseguia, eu tive uma crise de choro, eu não conseguia parar de chorar. E a minha pressão nesse dia foi a 22. E eu fiquei sabendo que é muito mais perigoso, que é mais perigoso, muito mais perigoso. Que é mais perigoso é você ter eclâmpsia pós o nascimento do que antes. Não sei também se isso é verdade, foi o que foi me falado na época, mas não sabia disso. E eu tô contando isso porque para vocês ficarem atentos a isso, sabe? Porque isso eu fiquei na época muito, muito mal. Eu só tinha 2 dias que eu tinha tido Pedro, né? Eu tava de resguardo ainda, né? E eu vou falar sobre isso também, né? E ficou muito. Eu fiquei bem, bem sentida. Eu ficava sempre com medo de chegar e meu filho não tá ali, tá em outro lugar, né? Eu ainda tive a oportunidade de ver meu filho. Eles tiraram meu filho, botaram um pouquinho comigo e depois colocaram na incubadora. Mas dependendo da situação, eles pegam, tiram e já colocam direto na incubadora e já tira de perto da mãe, né? Então é muito complicado. Você nem conhece, nem sabe como é que é seu filho, né? Depois disso, a nossa rotina, como eu vou contar como é que era a minha rotina de UTI lá, nesse hospital que o Pedro nasceu. Eu não vou falar o nome do hospital, mas ele é um hospital grande aqui na cidade do Rio de Janeiro, bem conhecido. Eu chegava mais ou menos umas 8 horas, porque ele não estava em livre demanda, tá? Chegava mais ou menos umas 8 horas. Ficava com ele, ele mamava de 3 em 3 horas, né? Certinho. A gente tirava leite, lá chegava, olhava como é que ele tava, dava um bom dia, ia pro lactário, tirava leite, voltava pra ficar perto do box, depois voltava pro lactário de novo, voltava pro box e parava pra almoçar. No hospital que eu fiquei não tinha almoço, mas a minha irmã, a minha sobrinha ficou acho que uma semana e no hospital que ela teve tinha almoço para ela. Nesse hospital que eu fiquei não tinha almoço pra gente, então eu tinha que sair e comer fora. Que foi assim, que me salvava a gente, né? Porque você fica o dia inteiro. Eu chegava 8 horas da manhã no hospital e saía 9 horas da noite, porque eu era expulsa pelas enfermeiras. Ó, mãe, você tem que ir pra casa, vai descansar. E eu, como mãe de UTI, como outras mães, eu não sei o que é um resguardo, porque a gente não tem resguardo. Eu não sei. Eu tava ali o tempo todo, sabe? Eu saía de manhã, só chegava à noite e voltava. E só para constar que eu não contei, o Pedro nasceu com 1,525 kg e 47 centímetros. Então ele é muito pequenininho. Assim, até achava ele grande para um bebê de 7 meses, mas ele só tinha 1,25 kg, então era muito miudinho. E o Pedro teve refluxo
Então, assim, na UTI, todos os dias, eles pesam o bebê. O Pedro era assim, ganhou 1 grama. Perdeu 5, era o desespero. Por que essa criança tá perdendo peso? E aí o Pedro teve refluxo severo. A incubadora dele era inclinadinha, assim, porque ele tinha que mamar, ainda ficava uns 40 minutos em pé, porque ele colocava tudo pra fora. E nisso ele perdeu um pouquinho de peso, mesmo tomando leite, fórmula, né? AR. Mesmo assim, ele ainda perdeu um pouquinho de peso, depois ganhou de novo. E foi essa a nossa luta, né? De 32 longos dias. Mas o que a UTI me ensinou? Cara, a UTI no Natal me ensinou a ser mais humana. E ela me ensinou também que as coisas muitas vezes não dependem da gente. Na verdade, quase tudo a gente acha que depende da gente, não depende. O Pedro foi um bebê que muito planejado, muito programado, né? Eu tinha planos de colocar enfeite na porta. Eu queria que meu filho, quando nascesse, fosse para a vitrine dos bebês lá do hospital. Que era fofo aquilo. Não, não foi. Mas o dia da alta dele foi mais feliz para mim do que o dia que ele nasceu. Porque no dia que o médico falou assim, mãe, o Pedro tá liberado. Nossa, eu vou levar meu filho para casa. Eu esqueci de falar sobre isso, mas no dia que eu tive alta e eu cheguei em casa sem o meu filho, foi pesado, sim, porque eu fico até emocionada de falar, porque você sai naquele intuito de que você vai voltar para sua casa com o seu bebê e o seu bebê fica, sabe? E você não sabe se lógico que os profissionais são excelentes, eu sei que ele estava sendo bem cuidado, mas eu fiquei assim, e se não estiverem cuidando bem do meu bebê, e se não, sabe, e você chegar e ver as coisinhas que você preparou, que você comprou para ele, sabe? Esperando por ele e ele não vir com você. Foi difícil. Foi difícil. Foi punk. Mas superamos, né? E estamos aqui. E eu acho que eu aprendi muito nesses dias, sabe? Foi um momento de autoconhecimento, foi um momento sabe, parece que foi de reencontro de almas. Posso até dizer assim. Foi um momento de muito assim, nós três, sabe? E parece que em nenhum momento que a gente acha que Deus te esqueceu e não esqueceu, sabe? Foi muito especial. Então, eu espero de alguma maneira ter ajudado vocês. Não sei se ajudou, mas eu acho que seria legal dividir isso, porque pra gente voltar a entender que nem tudo tá ao nosso controle, sabe? Muita coisa não depende da gente e tudo bem, sabe? Vamos tentar nos tranquilizar e deixar que as coisas aconteçam, sabe? A UTI te ensina isso, porque o médico chega pra você e fala assim, mãe, é um dia de cada vez, vive hoje, amanhã, vamos deixar pra amanhã. E eu acho que a gente tem que levar isso pra vida, né? Então, hoje eu sou muito grata pelo que a UTI me ensinou, eu sou muito grata pelas pessoas que estão ainda na minha vida. Tenho muitas amigas da UTI, né? E é basicamente isso, né? A UTI me deu amigas novas, a UTI me deu um olhar diferente para a vida. A UTI neonatal me ensinou a ser um pouquinho mais paciente, um pouquinho menos ansiosa. Ainda continuo sendo, mas eu sou bem menos do que eu era. E é isso.
Eu desejo para vocês um dia imensamente abençoado e não deixe de curtir nosso vídeo e nem de compartilhar. Um beijo.